Estamos aqui hoje com o campeão do torneio, Leonardo Le Roubalhão Ribeiro. Vai fazer dar uma explicação, vai passar a lista, né? Vai dar uma explicação de como que é o deck dele. Então, se tu quiser começar aí, cara. Sim, então aqui o Krufse, eu uso 1. Para início de duelo, normalmente se eu começo com o campo e a ticket sem mais nada, ele é útil. Para fazer eu começar a pegar uma Angel depois no meu próximo turno. Ou se eu tiver o Double Summon também ele ajuda. 3 Milfil pra fazer os special, e se eu ter a Angel é quase que automático trazer a Tiramisu. Só vai colocando em cima aqui depois que for passando. 3 Messingelato pra... Ele é a busca do deck. Isso. Já vi gente falando que 2 é útil, mas eu não consigo jogar sem ser 3. Root Cake 3. Por que a Root Cake? E porque ele ajuda agora com a Angel. Sim. 3 na Angelaine, só pra... Em turnos que eu começo com ela e o Pot of Duality é bem útil, ou depois que eu já montei o campo, me ajuda a ter um plano B, caso... O Mergelato busca as spell, ela busca os monstros dele. Não, ela busca os monstros. As Angeles. A roubalheira. Que veio, eu acho que pra dar aquele up no deck, que antes ele não rodava tão bem quanto agora que vem ela. Já traz o Root Cake, bem dizer, são 2 monstros a mais com ela e uma trap ou mágica que ela faz em um turno. Então desce o Root Cake, já chama Mergelato. Então 2 monstros e uma Spell Trap a minha escolha. E a Pudim, que muita gente não usa, mas eu gosto de usar ela, porque comba com a armadilha que eu uso da Madoshi Knights. É raramente que eu uso o outro efeito da Knights, mas se ela quebra com a mão do oponente, e também se eu não consigo ter um ataque maior que os monstros do oponente, mas eu preciso destruir o monstro do oponente, eu acabo tirando um pouco de dano meu e destruo uma carta que seja essencial no campo do oponente. E o Veiler me ajuda tanto para negar, que é pelo menos o básico que ele tem que fazer, e me ajuda a combater com o Root Cake nos casos de que eu não tenha nada no cemitério. Certo, e isso. Com a nova regra de 5 cartas na mão inicial, quando tu abre com Veiler, tu não se sente muito na desvantagem? São Marcelo. Oi. Porque eu vi muita gente tirando Veiler do deck ultimamente em Maxi C. Sim. Porque tu abrindo com 5, tu abrindo com uma Veiler, tu tá essencialmente jogando o primeiro turno com 4 cartas. Sim. Isso é uma desvantagem. Por isso eu uso 1, não usaria mais do que 1 por causa disso. E por enquanto não me afetou em nada. Nunca tive o azar também de começar com ele e as outras cartas não serem úteis pra começar a montar o campo. Sim. Mas se dá uma zica, eu começo com ele, Pudim e 3 armadilhas mágicas que não vão fazer nenhuma diferença. Daí com certeza é derrota. Até por isso 1, né? Não mais do que 1. Sim. Daí as mágicas, então, é Madoshi Chateau. O campo tem que ter 3. Muita gente diz também que 2 é útil, mas eu não consigo jogar também sem ser 3. Ele faz tudo, volta as cartas pra minha mão, dá bust nos ataques e defesas e ainda embaralha as cartas ativando o ticket quando ativo ela. Né? Até porque os Madoshis por si são bem fracos, né? Ataque. Sim. E dá um upgrade bem bom. A ticket eu uso 2, porque 3 eu acho que pode trancar a mão. Se a gente começa, sei lá, uma zica bem grande. E ela é pra eu montar minha mão mais rápido. Me ajuda muito a construir ali o meu campo futuro com os monstros que ela deixa já eu pegar a Angel e tudo mais. Double Summon, eu uso 2 para o caso de eu querer fazer a Tiramisu em um turno, que é bem difícil fazer no primeiro turno
que eu afete o campo do oponente a Tiramisu. Então com o doble sumo eu posso fazer, pego a Magelaine, dou um normal dela, compro a Angela e faço um lindo doble da Angela. Então ajuda bastante. Daí as básicas, né? Book of Moon, Forbidden Lands, Dark Holy, 2 Pot of Duality, 3 Tufão. Medo de back row, É. Esse é o básico das mágicas. Algum comentário, Marcelo? Sim. Eu conversei com ele sobre isso antes, sem Upstart Goblins, porque a diferença entre 8.000 e 9.000 na hora de dar o TK pode ser grande, certo? Sim. E como o deck proporciona, né, no TK, eu acho bom manter essa habilidade. Eu colocaria mais uma lance só. Uma lance eu acho que ajudaria. Eu penso em tirar o Tu pode tirar um chateau, pode tirar um chateau daí, velho. Pode ser um chateau. Madoshi Knights. Eu consigo deixar o meu deck, o meu cemitério bem vazio de monstro, então eu acho ela bem essencial para negar os efeitos dos monstros que acontecem em qualquer local, tanto em mão, em qualquer local, até aquele hero que quando ele sai do campo, se... O 0? Se ele voltaria pro extra deck, por exemplo, para uma compulsória, ele ativaria e destruiria todos os monstros, né, do oponente. Ela consegue negar a ativação do efeito dele também, se eu não tiver monstros no cemitério. Lega o efeito do monstro em qualquer lugar. Isso. Tem a outra armadilha dela que nega Spell Trap, mas daí eu não acho útil porque ela volta a Spell Trap pra mão do oponente. Uma Madoshi Palusa. Acho que não mais que isso. Porque pode trancar se eu não ter monstros na mão de Madoshi. E ela normalmente eu uso mais quando o campo já está montado. Então é bem difícil eu usar ela nos duelos. E as básicas, eu uso a Bottomless, a Fiendish, Mirror Force, Compulsory, Evacuation. Não uso muitas traps. 7 armadilhas. E acho que podia aumentar também, né? Bastante. Eu sinto falta de uma Solemn Warning. Isso. Torrential. Ajuda não ajuda no combo de voltar pra minha mão, porque os monstros Madoshi dependem da destruição de efeitos feitos pelo oponente. Então se eu ativo a Torrential, eles ficam no cemitério. Ajuda o Root Cake no caso, né? E acho que a Black Throw Skill também ajudaria. Mas não tenho, então eu uso só essas. Marcelo, algum comentário das trap dele? Não, concordo com o que ele falou. Então. Breakthrough Skill. Trap Stun. Seria uma boa. Botar uma ou duas, né? Uma questão da Trap Stun é que ela combate. Todo mundo tá dizendo que Vanity's Exemptions é a melhor trap do formato. E Trap Stun é uma das melhores traps contra ela, porque teu oponente dá uma Vanity's Exemption, se tu dá a Trap Stun, tu monta um campo e passa. Agora eles têm que lidar com o teu campo e eles têm uma Vanity's Exemption, eles impedem eles de fazer isso. Uma boa ideia, uma boa. Trap Stun pra mim é um dos melhores traps do formato, só uma dica pra todo mundo. Sim. Boa. Bom, os Exceeds começam com esses. Os rank 3, né, no caso. Então eu uso o número 17 pro caso de eu querer um X que ative o efeito dele sem depender de algo. Então vai que eu quero ter uma carta Madoshi no cemitério para poder ativar o efeito da Tiramisu, eu traria ele. E ele também é um bicho grande já. Wind Up, faz muito tempo que eu não uso ele, mas ajuda em casos que eu não tenho alguma defesa e eu preciso ainda montar minha mão. Tá na hora de conseguir aquele Alucard, né? Um Alucard. Agora ficou mais barato, ainda vai ajudar. Chronomale, Crystal Chronomalt, o triplo C. Eu uso mais porque eu tenho e pra completar o meu extra deck, porque eu não acho que ele é essencial. Nem como básico, mas... Grande moral, do teu extra tu usa a Tiramisu. Mais, o resto é mais pra defender ou... É situacional daí. Tem tempo também, faz muito tempo que eu não uso, mas em casos de afetar o X do oponente é bom, ainda mais que ele ganha ataque, ainda deixa monstros no cemitério.
O number 30 eu uso mais quando me negam todos os efeitos, como a... Skill Drain. Skill Drain. Daí eu uso ele pra tentar pelo menos segurar o jogo e conseguir destruir os monstros do oponente. Tem mais algum rank 3 ainda? Tem mais 3. Nossa. O Soul of Silver Mountain, que Cara, tá muito legal. eu uso pra evitar a destruição da Tiramisu, futuramente quando ela é invocada. O MacPad Engineer, que também me ajuda a evitar as destruições no turno do oponente. E o Leviar, que com a chegada da Angela ele comba muito bem. Ele faz a Tiramisu bem rápido se eu usar em um turno o meu filho para Special Summon Angela, com Tiramisu como resultado. Dá pra tu colocar um Giga Brilliant aqui, né, cara? Aquele que é um inseto que aumenta o ataque? Isso. É. De repente o lugar do Temtempo aqui ou do Zemenes mesmo. Bruno Mario. Eu tô usando 14 no meu extra, então Eu tenho espaço pra ele ainda. tem um espaço. Isso são os rank 3 E daí. ajuda no TK. Sim. Rank 4. Número 39, Utopia, pra negar ataques, mas normalmente não uso ele. Ragnar Zero, eu também normalmente não uso, mas é só pra conseguir carta caso o oponente tenha mais ataque do que eu, ou eu mesmo destruo os meus Madosh, porque eles têm diferença no ataque e defesa. Daí tu pode comprar. O Rhapsodia, não sei o nome dele em inglês. Rhapsody Berserk. Ele... A única utilidade que eu vi nele foi contra um duelo no Ligo Pro contra aquele Off. Clifford. Aquele Fort. Que ele negava tudo que eu fizesse, eu não podia afetar o monstro dele, que é aquele que tributa 3 que ele forte, e eu precisava ter mais ataque que ele para destruir ele. E daí eu fiz ele e equipei na minha Tiramisu, com o bust do Chateau eu consegui destruir o que ele forte dele. Então eu acho que esse é mais só pra dar mais ataque em casos que eu precise, né? Uhum. A Papila Operativa, mas também só pra ajudar e... Cara, esse é um bicho aqui que eu não entendo como é que o pessoal não gosta, cara. Eu não consigo fazer deck que trabalhe com rank 4 sem pensar nesse bicho, cara. Eu acho ele um monstro muito bom, cara. Só que pra tirar a defesa do oponente, eu consegui fazer um OTK ajuda também. E, por fim, as Tiramisus, que eu uso 2 também, não usaria 3, porque elas acabam retornando pro extra, caso eu ative uma Chateau ou ative um efeito de uma para voltar a outra. Uhum. Então eu acho que 2 tá bom, e o efeito nem preciso explicar, né, que além de me ajudar a fazer special do deck pro campo, voltar os monstros que eu posso ativar efeito de novo e eles vêm pra mão, e ainda tirar as cartas do campo do oponente e ela não dá target, isso ajuda muito o deck. E uma coisa assim, pessoal que tá vendo esse vídeo, a Tiramisu dele não é Ghost, tá? Isso é reflexo mesmo. Ultimate. Assim. Cara, fora os extremamente caros, né, que é o Exciton e o 101, eu recomendo uma Downed Magician aqui também, cara. Que tu tem alguns 3 aqui que tu poderia fazer uso dela depois que usasse os materiais. Uhum. A Downed tá... Cara, se não me engano, tá 20 pila uma Downed Magician. E Black Sheep of Corn pra se livrar de coisas que fazem efeito quando são destruídas. Também, Black Sheep of Corn é uma boa. E aí saiu natinho agora. Sim. Bem, por isso que a gente não Tiramisu, Black Sheep seria estacionado. É isso aí, pessoal. Esse é o deck aqui que ninguém tá conseguindo parar em Caxias. Por enquanto. Valeu, pessoal. Até mais.